Dando continuidade à nossa videoaula, nós iremos agora tratar da figura do intermediário ou também denominado colaborador eventual. Lá no artigo 252 do Código de Processo Civil, mais para a parte final, então, após o oficial de justiça ter realizado as duas diligências, após a configuração da suspeita de ocultação, o que a lei determina? Que o oficial intime qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Então, perceba que a lei determina aqui que o oficial de justiça intime qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, que a gente denominou aqui de intermediário ou colaborador eventual da justiça. E o que nós observamos na prática? Nós, enquanto oficiais de justiça, que aqui consiste um dos grandes problemas desse procedimento, uma grande dificuldade prática, porque geralmente as pessoas não querem colaborar com o nosso trabalho. É muito comum não encontrarmos as pessoas dispostas a nos ajudar nesse procedimento por medo, por retaliação do citando, né, por não quererem se envolver com aquela situação. Então, de fato, encontrar essa pessoa intermediária não é uma tarefa fácil. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção que o oficial de justiça tem que ser aquele servidor preparado, também para buscar essa pessoa, buscar a colaboração desse terceiro, né? Ele precisa ter ferramentas, habilidades para convencer, para conquistar essa pessoa e trazer essa pessoa para o seu lado, a fim de que os dois trabalhem em prol da conclusão do procedimento. Então, aqui eu constato, de fato, uma grande dificuldade na realização desse procedimento. Talvez toda essa dúvida, toda essa questão de dificuldade mesmo de concretizar esse procedimento, uma das grandes dificuldades reside aqui, nesse colaborador, tá? E aí, quem é esse colaborador? Quem é a figura do intermediário? Familiares do citando, vizinhos, porteiros e síndicos nos condomínios. Mais adiante, lá no artigo 252, ele fala dos porteiros e síndicos no caso dos condomínios ou loteamentos por controle de acesso. E aqui é importante a gente observar que esse intermediário ele deve ser uma pessoa, ao menos, relativamente capaz. Deve ser uma pessoa que tenha essa capacidade de realizar essa incumbência que você designou, né? Que de fato ela repasse esse aviso para o destinatário do mandado, tá? Então você tem que ter essa cautela de nomear esse colaborador. Então tem que ser uma pessoa que tenha essa capacidade de poder realmente conseguir lhe ajudar, conseguir passar essa informação para o destinatário do mandado. E aí, como a gente falou no início, que a figura desse intermediário é uma grande dificuldade prática para o oficial de justiça, porque, infelizmente, essa situação toda delineada, trazida pelo legislador, de que o oficial deverá intimar uma pessoa da família, um vizinho. Infelizmente, essa situação delineada na lei é uma situação ideal. E a gente sabe que na prática, na vida real, é muito difícil a configuração dessa possibilidade nos moldes previstos pelo legislador. Então, existe um descrédito muito grande das instituições públicas e dos agentes do Estado. A gente vive hoje com esse descrédito, inclusive do Poder Judiciário. As pessoas elas não têm mais aquele respeito, não tem mais o respeito pela figura do oficial de justiça,
pela figura da justiça. Então, o respeito à decisão judicial. Então, a gente vê pessoas, inclusive, que rasgam o mandado na frente do oficial de justiça, que não obedecem, desafiam mesmo na frente do oficial de justiça, não temem, não têm assim o menor respeito por conta desse descrédito. Infelizmente, é uma situação vivenciada na nossa sociedade. A gente também tem a questão do local perigoso e de difícil acesso. Então, já é uma grande dificuldade o oficial de justiça chegar àquela localidade, aquele endereço informado no mandado. Imagine ter que voltar 2, 3 vezes para fazer a conclusão desse procedimento. Quando se só para chegar nesse local você verificar que é uma localidade dominada por facção criminosa, dominada pelo tráfico de drogas, a providência ali mais acertada é o oficial de justiça se retirar daquela situação. Por quê? Porque ele está colocando em risco a sua vida. Então, imagina você ter que voltar uma segunda vez para confirmar se aquela pessoa está se ocultando, voltar uma terceira vez para fazer uma intimação de um terceiro que não quer colaborar com você. Então, daí as dificuldades da finalização desse procedimento. Réus agressivos, né? Então, existe também muito essa situação de réus que realmente se escondem, que são agressivos e que as pessoas, a vizinhança ou mesmo os parentes mais próximos não querem colaborar com o oficial de justiça por medo, por retaliações dessa pessoa. Então, a gente verifica essa situação na prática. E no outro contraponto, a gente conhece essa realidade, né, das localidades com mais vulneráveis, onde o poder paralelo aqui domina, mas a gente também tem a realidade dos grandes edifícios, dos edifícios de pessoas com mais padrão aquisitivo, de um maior padrão aquisitivo. Então, nesses grandes edifícios, a gente não consegue conversar com uma pessoa, não tem um porteiro ali fisicamente, né? A gente tem a figura das portarias eletrônicas, onde você não consegue conversar com uma pessoa, não consegue, não existe o terceiro intermediário, porque você está conversando com um porteiro eletrônico que muitas vezes não tem autorização para passar nenhuma informação sobre o morador, e aí é outra dificuldade encontrada para a gente conseguir dar efetividade a esse procedimento. E aí, como situação prática, a gente acabou de verificar a pessoa intermediária que se recusa a colaborar com o oficial de justiça, ou mesmo a inexistência desse intermediário. O que que o oficial de justiça vai fazer? Nessas situações, o procedimento da citação com hora certa restará inviabilizado e o oficial deverá relatar todo o ocorrido na certidão. Então, aqui, pessoal, não tem milagre. Infelizmente, a situação prática, ela nos conduz para essa medida, né? Certificar a situação que foi encontrada, relatar tudo detalhadamente na certidão e não finalizar o procedimento, porque o procedimento legal exige a figura dessa pessoa intermediária, que, infelizmente, lá no caso concreto, não foi possível, né? Ou não tinha esse intermediário, ou, de fato, você não conseguiu com que a pessoa quisesse colaborar com o trabalho, quisesse colaborar com a justiça. A gente também tem a situação prática de quando citando for uma pessoa jurídica. Quando citando for pessoa jurídica, o artigo 248, parágrafo 2º do CPC prevê que, sendo citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência ou de administração, bem como a funcionário
responsável pelo recebimento de correspondência. Então, chegou no estabelecimento, ninguém se apresenta com esses poderes para receber o mandado, não tem um funcionário qualificado, não tem ninguém da administração, ninguém responsável pelo recebimento de correspondência, ninguém tem essa autorização, já é de se suspeitar que ali está havendo uma ocultação, né? Tá havendo um esquivamento por parte do responsável pela empresa. Então, nessa situação, o funcionário ou preposto da empresa poderá servir de intermediário para a realização do procedimento da citação com hora certa, quando ninguém se apresenta para o recebimento da citação. É possível que a gente realize, faça, né, o procedimento da comunicação com hora certa e qualquer funcionário da empresa sirva para ser essa pessoa intermediária. Aí nós temos também a situação do morador de condomínio, que é a situação trazida lá pelo artigo 252, no parágrafo único, que prevê que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso será válida a intimação a que se refere o caput, feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Então, é aquele aviso, né? O oficial já foi 2 vezes no endereço, está suspeitando de ocultação. Então, ele pode intimar o porteiro do condomínio nessa situação, que vai fazer, às vezes, daquele terceiro intermediário que nós já falamos, que é que substitui o vizinho ou o familiar próximo. Então, esse porteiro aqui vai servir de ponte entre o oficial de justiça e o destinatário do mandado. Então, o oficial vai avisar esse porteiro que no dia imediato, né, no dia útil imediato, no horário determinado, irá voltar e vai solicitar que ele avise para a pessoa destinatária do mandado. Então, nessa situação, entendemos que o porteiro do condomínio ele não pode se recusar da incumbência de ser o intermediário. Nessa situação aqui, é um pouco diferente lá do familiar ou vizinho, né? Aqui, como se trata de um condomínio, de uma situação mais configurada, e o próprio porteiro, ele tem essa função de recebimento de correspondência, de atender quem chega. Então, ele não pode se esquivar dessa incumbência, ele tem que servir de intermediário. Aqui eu acho uma situação mais fácil, eu penso que é uma situação mais fácil do que no caso lá da residência comum, que você não consegue convencer nenhum familiar ou um vizinho para servir de terceiro intermediário. Na questão dos condomínios, a dificuldade maior que eu percebo é em relação mesmo às portarias eletrônicas, que fica bem difícil da gente conseguir concluir o ato. Então, nessa questão do condomínio, eu também faço mais uma ressalva para que a gente analise agora o artigo 248, parágrafo 4º, que é o artigo que trata da citação pelo correio e também traz uma determinação para o carteiro, né, para a entrega dessa citação na portaria, que é o parágrafo 4º, que prevê que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Então, é aquela situação, perdão, em que o carteiro, munido com a carta de citação, ele se dirige à portaria do condomínio. Na primeira visita, ele já faz essa entrega da carta de citação ao porteiro do condomínio, que deverá receber. O porteiro ele só pode se recusar de receber essa carta de citação se ele declarar por escrito que o destinatário da correspondência está ausente naquele momento ou não mora mais lá naquele condomínio.
Então, isso é em relação à citação feita pelo carteiro. Alguns colegas entendem que o oficial de justiça pode utilizar esse parágrafo 4º para fazer o cumprimento dos mandados de citação no caso dos condomínios, né? Então, na primeira diligência que o oficial realiza, ele pode já entregar o mandado de citação para o porteiro. Com o devido respeito aos entendimentos contrários, eu entendo que esse parágrafo 4º ele é específico para a citação realizada pelo correio. O oficial de justiça ele não pode, já na primeira diligência, fazer essa entrega na portaria. Por quê? Porque esse parágrafo 4º ele não se refere à citação por mandado. O que nós observamos da leitura do artigo anterior é que o oficial de justiça ele pode se utilizar do porteiro para servir de intermediário no caso da comunicação por hora certa. Ora, por que o legislador iria prever essa situação para a hora certa, se desde já, se desde a primeira diligência o oficial de justiça pudesse utilizasse desse parágrafo 4º? Se na primeira diligência o oficial de justiça já pudesse fazer a entrega do mandado para o porteiro, não haveria sentido do legislador prescrever essa determinação para o caso de comunicação por hora certa. Então, o nosso entendimento aqui é que esse parágrafo 4º ele é utilizado apenas quando a citação for realizada pelo correio. O retorno do oficial de justiça no dia útil imediato na hora que designar. Então, lá no finalzinho do artigo 252, a lei prevê que o oficial de justiça deverá intimar, avisar, leia-se avisar, a qualquer pessoa da família ou em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Então, esse dia útil, ele pode ser um domingo ou feriado, é isso que a lei está falando? Esse dia útil, ele rigorosamente tem que ser um dia útil. Aqui a gente entende que vai depender do caso concreto. Nada impede que o oficial de justiça marque essa diligência de retorno para um sábado ou para um domingo, se ele tem a informação em loco, que é uma probabilidade muito grande dele encontrar o destinatário no sábado, ou no domingo, ou no feriado, nada impede que ele marque para esses dias, em que pese esses dias não serem úteis, tá? Agora aqui, a atenção que eu chamo é que o oficial de justiça deverá, isso ele deverá fazer, chegar exatamente no dia e horário designado. Aqui o oficial de justiça não pode chegar atrasado, não pode deixar de ir, se ele mesmo marcou e ele mesmo designou lá o horário X, ele tem que estar lá pontualmente no dia e no horário X marcado. A questão de ser dia útil ou não vai depender muito do caso concreto, da data em que ele achar, em que o oficial de justiça achar que terá maior probabilidade de encontrar com esse destinatário e dar mais efetividade ao procedimento. Isso é que interessa. Então, a questão do dia útil, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Até porque, pessoal, a gente tem a autorização para cumprir os mandados, né, todos os dias. Então, não faria sentido aqui essa restrição, ficasse mesmo rigoroso esse entendimento de que só no dia útil seria possível a marcação dessa volta. Então, pode ser sim em dias não úteis, desde que, é claro, seja mais conveniente ali para, para se efetivar o ato. Bom, então, desse retorno, no dia útil imediato, na hora que designar, poderá acontecer as seguintes situações. A situação número 1, a presença do réu no dia e hora designados. Essa seria a situação ideal, seria a situação perfeita. Ocorre que é a situação que a gente
dificilmente vai constatar na prática. Então, a probabilidade do réu comparecer nesse dia e hora designados é muito pequena, mas poderá acontecer. Ele poderá sim estar lá presente para receber o oficial de justiça. A segunda situação é aquela em que o réu está ausente e o familiar ou vizinho estão presentes. Aqui a gente pode também encontrar a seguinte situação: esse familiar ou vizinho que estiver presente nessa data de retorno, não necessariamente pode ser a mesma pessoa, o mesmo terceiro intermediário que você intimou no dia anterior. Então, poderá ser pessoas diferentes, certo? E a terceira situação é a ausência de familiar ou vizinho para o recebimento da contrafé. Não apareceu ninguém. Poderá acontecer essas três situações, certo? E aí, quando a gente está diante da ausência de familiar ou vizinho para o recebimento da contrafé, quando a gente está diante da ausência desse terceiro ou mesmo de alguma outra pessoa qualquer que possa receber a contrafé para que seja repassada posteriormente para o destinatário do mandado. O que que poderá acontecer, né? O que que vai acontecer? Será que o procedimento vai restar inviabilizado? Então, o oficial de justiça não encontra ninguém com quem deixar a contrafé, seja por ausência ou por recusa das pessoas em recebê-la. Nessa situação, o parágrafo 2º do artigo 253, ele prevê que a citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. Então, o procedimento vai ser concluído. Se a pessoa tiver, se a pessoa não tiver, ou se a pessoa tiver e não quiser receber a contrafé. Certo? Então, aqui, o que é interessante notar é que para a gente conseguir concluir esse procedimento da comunicação por hora certa, a gente tem que se atentar para os três passos principais, que é você ir pelo menos 2 vezes no domicílio do réu, né, fazer as 2 diligências, no mínimo, você suspeitar da ocultação e você caracterizar essa ocultação e você conseguir uma pessoa intermediária para atuar ali como colaborador do oficial de justiça nesse procedimento, certo? Então, o que vai acontecer na última diligência, nessa diligência de retorno, se vai ter alguém, se alguém vai receber a contrafé, se não vai ter ninguém, isso de fato não é relevante para a conclusão do procedimento. A gente também tem aqui a situação a situação da citação com hora certa de pessoa já falecida ou que venha a falecer. Então, é uma situação de difícil constatação, né? Mas é uma situação que ela pode acontecer na prática. Inclusive, nós temos notícias de que essa situação já aconteceu aqui no Poder Judiciário do Estado do Maranhão. O oficial de justiça citou por hora certa uma pessoa que já tinha falecido, tá? Então, para evitar esse tipo de situação, aqui a gente exige a extrema cautela do oficial de justiça. O oficial de justiça, para realizar esse procedimento da citação com hora certa, ele precisa colher o máximo de informações possíveis, para que essas informações depois não entrem em conflito com a situação fática apresentada, como numa situação dessa que poderá vir a acontecer, né? Então, o cuidado aqui que a gente tem que tomar é com essa colheita de informações, o máximo de informações possíveis, e o que a gente colocar, que nós declararmos nas certidões, na certidão, sobretudo num procedimento como esse,
ele não pode vir de maneira nenhuma depois a complicar o oficial de justiça, se porventura uma situação como essa vier a acontecer. A gente tem também no parágrafo 4º do artigo 253 a advertência que será nomeado curador especial. Então, o parágrafo 4º dispõe que o oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Entendemos que trata-se de uma impropriedade técnica, já que a advertência ela já deverá constar no mandado, que é redigido pela secretaria e não pelo oficial de justiça. Então, o oficial de justiça ele recebe o mandado que já foi expedido. Não é o oficial de justiça que confecciona esse mandado. Então, essa advertência ela já deverá constar no mandado. E o conteúdo da certidão circunstanciada? O que que essa certidão precisa ter? Essa certidão da citação com hora certa, da comunicação com hora certa, ela precisa ser uma certidão circunstanciada e uma certidão muito bem redigida, uma certidão muito bem amarrada, para que não suscite nenhuma dúvida a respeito do procedimento e para que o procedimento seja considerado válido e os efeitos esperados dessa citação ocorram, né? Que o processo efetivamente seja impulsionado e dali não venha a ser suscitada nenhuma nulidade. Essa certidão, ela precisa conter os dias e horários das diligências, precisa conter, não basta você dizer que foi em dias e horários diferentes, você precisa especificar os dias e os horários, inclusive fazendo referências a esses horários que forem os horários mais prováveis de que a pessoa normalmente poderia estar em casa, tá? Então não adianta você ir no mesmo dia e no mesmo horário da diligência anterior que você já sabia que tinha uma grande probabilidade da pessoa não estar em casa. Essa certidão, ela também precisa conter os motivos da suspeita de ocultação, tá? Você precisa deixar delineado, muitas vezes essa situação, ela não é fácil, você delinear essa suspeita de ocultação, né? Ah, a pessoa está 2 dias que não volta para casa. Isso você tem como informação de um familiar. Dá para a gente considerar que é ocultação? É difícil nessas situações, mas você checando ali todas as informações, você pode conduzir sim a uma suspeita de ocultação, mas em algumas situações não é fácil. Em outras situações, está bem na cara que a pessoa está lhe evitando, né? Você vai no local, é recebido, a pessoa lá, o familiar, diz que a pessoa está em casa, mas quando você se apresenta como oficial de justiça, diz que não está. Então, é um, uma conduta típica de ocultação. Então, você precisa delinear na certidão, explicitar detalhadamente em que consiste essa suspeita de ocultação. Também não é só dizer, não é só informar que houve suspeita de ocultação, mas é, colocar com clareza em que consistiu essa suspeita. E você também deverá informar o nome do colaborador eventual, tá? Da pessoa que vai servir ali como colaborador do oficial de justiça, com todos os detalhes do procedimento, tá? Em alguns casos, pessoal, como a gente na prática, vivencia muito essa questão da dificuldade das pessoas em quererem colaborar com o oficial de justiça, e às vezes a gente até consegue convencer essas pessoas, mas elas ficam mesmo com muito medo de que o nome delas apareçam no processo, que a pessoa depois fique sabendo que foi ela que deu a informação e se volte contra ela. Então, é muito delicada essa situação, é muito difícil. Ao mesmo tempo que a gente precisa informar, precisa detalhar, mas a gente também lida com esse tipo de situação, que a pessoa às vezes pede para que não coloque o nome, que não informe o nome por medo de represálias. Aqui, eu sugiro que
nessas situações de medo, mesmo assim você consegue que a pessoa lhe ajude, mas ela tem medo, tem receio de alguma represália, você faça essa declaração na certidão e tente preservar a identificação dessa pessoa, certo? Para que não ocorra realmente nenhum tipo de represália a essa pessoa por ela estar ali colaborando com a justiça. E a gente tem também o artigo 254, que trata da comunicação pelo escrivão ao citado com hora certa no prazo de 10 dias. Esse aqui é um procedimento complementar da comunicação por hora certa, que exige que, feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 dias, contado da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. Então, após a juntada do mandado cumprido pelo oficial de justiça, a secretaria ela tem o prazo de 10 dias para enviar essa comunicação para o destinatário do mandado, informando toda a situação ocorrida no cumprimento desse mandado. Então, essa comunicação ela precisa ser expedida pela secretaria para que o ato seja convalidado e não pode passar em branco, né? Então, aqui também, como uma atitude de colaboração, a gente orienta que os oficiais de justiça, toda vez que cumprirem os mandados, utilizando o procedimento da hora certa, passe um aviso, né, passe lá na secretaria, avisando que o expediente número tal foi cumprido por hora certa, porque aí você avisa a secretaria, ela já fica ciente que precisa fazer essa complementação e não corre o risco de perder esse prazo, tá? Aqui é uma questão de ajuste, uma questão de alinhamento, de comunicação entre os servidores da secretaria, para que o procedimento como um todo seja realizado e não tenhamos nenhum prejuízo para o processo. Bom, então a gente vai finalizar por aqui essa videoaula. E na próxima videoaula nós iremos continuar para concluir esse tema, né, da comunicação por hora certa. É um tema que dá pano para manga, né? A gente está aqui discutindo muito e tem mais coisa para discutir. No próximo vídeo nós iremos analisar casos concretos de certidões e também sugerir os modelos de certidões que podemos aplicar para esse caso. Então, fizemos a análise de todos os artigos que disciplinam todo o procedimento e na próxima videoaula continuaremos com os casos práticos.